Quantos dias você realmente viveu nas últimas semanas? Você está realmente vivendo ou você está apenas sendo um espectador? Ser um espectador é rolar o feed por horas sem propósito, sempre procurando uma válvula de escape, uma distração do mundo real, nunca estando realmente presente. Tem um filme que eu curto pra caramba que se chama Click. É um filme com o Adam Sandler. E a ideia do filme é que ele acha um controle, ele tá procurando um controle para a televisão dele, e aí ele acha um controle universal. Com esse controle ele consegue controlar qualquer coisa mesmo, inclusive a própria vida. E aí ele usa esse controle pra ficar brincando de multar o cachorro, multa a mulher dele que tá brigando com ele, e ele fica usando o tempo todo pra avançar partes tediosas da vida. E é essa a ideia principal por detrás do filme. O filme tem suas tosquices, afinal é filme do Adam Sandler, né? Mas ele tem a sua mensagem por trás bastante interessante. Eu sempre curti demais a mensagem que ele carrega junto. A gente vive muito preso naquela ideia de quando eu tiver X coisa eu serei feliz. Quando eu for tal coisa ou quando eu tiver tal cargo, aí sim eu serei feliz. A gente cai naquela mesma ideia de sempre, da ânsia de ter, né? E o tédio de possuir. O que é a ânsia de ter e o tédio de possuir? É você almejar tanto uma coisa e chegar ao ponto de ignorar o presente, de tanta ansiedade e de tanto almejamento daquilo, e para que aquilo se concretize de uma vez por todas. E aí, quando finalmente você consegue aquilo que você tanto desejou, você tem uma felicidade que dura instantes e logo passa. A ânsia de ter e o tédio de possuir é sobre isso. Sobre você querer muito algo, mas quando você finalmente conquista aquilo, você entra em tédio. Rapidamente, toda aquela felicidade e dopamina de tentar buscar aquilo se vai embora, porque você já conquistou. Nessa busca por realização só lá no futuro, a gente acaba esquecendo simplesmente do mais importante, que é o agora. Eckhart Tolle dizia assim: o passado e o futuro não existem. Tudo o que você tem é o agora. E realmente, tudo que existe é o agora. Se você para pensar, o passado é só algo que já foi, e o futuro é só uma projeção. Nada disso é realmente palpável. Tudo que você tem é o agora e nada mais. Quando você encontra felicidade nos dias acinzentados, em que nada de especial acontece e o dia foi de certa forma tedioso, aí sim você entendeu o jogo pra valer. E essa é a ideia final do filme Clique que eu falei no começo do vídeo. Ser feliz com o simples, com o cotidiano, sobre estar de fato presente. E hoje em dia, quem consegue ser feliz no tédio, sem procurar imediatamente milhares de maneiras de se distrair, esse sim é um exímio jogador deste jogo que chamamos de vida. E como já dizia o meu amigo Marquinho, consagrado Marquinho, mais conhecido por aí como Marco Aurélio, ele falava bem assim: vivemos como se tivéssemos 1000 vidas. E realmente, a gente vive como se tivesse vida infinita. Deixa eu te perguntar, quantas horas você desperdiça como se fosse imortal? Muitas pessoas acabam esquecendo desse pequeno detalhe sobre a vida. Por isso que eu gosto tanto de uma frase que diz Memento Mori. Memento Mori significa lembre-se de que você é mortal. Lembre-se de que você vai morrer. Memento Mori traz aquela ideia de eu não posso ficar jogando meu tempo fora. Eu não posso ficar vendo o meu tempo escorrer entre os dedos sem fazer nada. E o que é
Jogar o tempo fora, exatamente. É desperdiçar o próprio tempo. Basicamente, você ficar 2 horas assistindo vídeos curtos que nem sequer vai lembrar depois. É jogar ou assistir coisas apenas para anestesiar a mente, sem estar realmente presente. Simplesmente para fugir da realidade. É também consumir coisas de fofocas, reality shows vazios, discussãozinha entre famoso X e Y. E, e tem gente que acompanha muito mais a vida de famosos na internet do que a sua própria vida. Isso chega a ser muita loucura. Ah, porque. Ai, tu viu que Zé Felipe e Virgínia. E eu lá quero saber de Zé Felipe e Virgínia, cara. Vai usar o teu tempo para uma coisa que agregue na tua vida. E olha só, lazer não é vilão, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro. Lazer não é vilão. Lazer é realmente necessário. Jogar um jogo, relaxar no sofá, rir de um meme besta. Tudo isso é saudável desde que seja feito de forma consciente e não como uma válvula de escape da realidade. O que destrói a sua evolução não é o lazer, é o consumo passivo e contínuo de distrações vazias, sem nenhum equilíbrio com momentos de construção. E aqui vai um adendo. O excesso de produtividade, ou seja, a produtividade tóxica que chama, também não é saudável. Você tentar ser hiperprodutivo não é saudável. Isso gera o tão conhecido burnout. Hoje em dia parece que todo mundo tem, né? Assim como todo mundo tem hoje em dia TDAH, tá todo mundo tendo burnout hoje em dia. Então lembre-se, não é errado você querer se divertir um pouquinho, se distrair. O errado é você viver distraído. Existem 3 pilares básicos, essenciais, que precedem uma boa vida. O primeiro pilar que eu vou falar aqui agora é o pilar espiritual. E por que a gente deve fortalecer esse pilar? Porque é simplesmente o eixo que dá sentido à tua jornada. E ao contrário do que muitos pensam, para ter espiritualidade não é necessário se ter religião e acreditar em algum Deus em específico. Ter espiritualidade é sobre ter conexão com algo maior, o todo, o presente, o propósito, o silêncio interno. E como que a gente fortalece o pilar espiritual? Basicamente, uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida, que fortalece esse pilar, é a meditação. Meditação é incrível e ela por si só já renderia um vídeo completo só falando sobre meditação. Então eu não vou nem me estender tanto aqui. Outras maneiras de fortalecer o pilar espiritual são gratidão ativa, como você, por exemplo, anotar as coisas que você é grato. Anotar, por exemplo, no final do dia, anotar as 3 coisas que você mais é grato na sua vida, que você mais sentiu gratidão naquele dia. E não necessariamente precisa anotar, apesar de ser a melhor forma de gratidão ativa, você pode também simplesmente refletir ativamente sobre o que você é grato. Às vezes pode ser algo simples, como por exemplo a xícara de café que você está bebendo, ou como o céu está bonito hoje. Esse tipo de coisa merece sua gratidão. As coisas simples, as coisas do cotidiano. Afinal, querendo ou não, é no simples e é no cotidiano em que a maior parte da nossa vida passa. E além da gratidão ativa e da meditação, a gente também pode fortalecer o espiritual com o contato com a natureza. Eu gosto de usar a natureza como um encontro com Deus, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho religião, eu não acredito em nenhum Deus específico. E
E aí eu não me encontro com Deus em nenhum templo, em nenhum lugar específico, eu me encontro com Deus na natureza. E para mim, muitas vezes, sentar no chão, apreciar o céu, escutar a correnteza de uma cachoeira já é muito mais sagrado do que qualquer ritual. O segundo pilar que merece sua atenção para você construir uma boa vida é o pilar físico. E por que a gente precisa fortalecer esse pilar? Porque o corpo é o veículo da alma. Se ele está fraco, tudo sofre. Não adianta de nada você focar em, em fortalecer a mente, focar até no espiritual e não cuidar do seu corpo, porque ele afeta diretamente todas as outras áreas da sua vida. O nosso corpo, o nosso físico, quando a gente não cuida dele direito, acaba gerando dor, cansaço e sedentarismo. Tudo isso afeta diretamente a nossa motivação, o nosso humor, a nossa mente. E como que eu posso fortalecer o pilar físico? Bom, isso daí é simples, já é algo batido pra caramba e acredito que praticamente todo mundo deve saber. O básico funciona perfeitamente. Treininho regular, pode ser treino de força, de resistência, qualquer atividade física que vá te dar disciplina, que vá te exigir disciplina. A melhoria do pilar físico também se dá com uma boa alimentação, isso daí praticamente todo mundo já deve saber também. Comer menos coisas industrializadas e mais do que é natural. E por fim, mas definitivamente não menos importante, no pilar físico, a gente deve se atentar muito a descansar o suficiente. A gente deve se atentar ao nosso sono. E por que a gente precisa descansar? É quando a nossa mente consolida o que importa e descarta o que não importa, como se estivesse tirando lixo para fora, sabe? Durante o sono profundo, acontece uma limpeza neural, como se fosse o cérebro fazendo uma faxina. E sério, reforçar o quanto que o sono é importante nunca é demais. Porque como eu falei, hoje em dia, uma boa noite de sono é extremamente subestimada, porque o pessoal acaba dormindo com luz acesa, ou principalmente com o celular na cara, de estômago cheio. Às vezes bebe café antes de dormir e acha que não vai dar nada. Ah, porque eu tô acostumado. Eu conheço muitas pessoas que têm o hábito de tomar cafezinho logo antes de dormir. E elas mal sabem o quanto que isso está prejudicando a qualidade do próprio sono. Hoje em dia virou hábito as pessoas valorizarem mais assistir mais um episódio da série favorita do que proteger o próprio sono. E com um sono ruim, acaba derrubando tudo, cara. O foco, a memória, a energia, paciência e até a criatividade. Então, sério, não negligencie o seu sono. E a questão do quanto o sono é importante para a nossa vida e o quanto que é importante ter uma boa qualidade, uma boa noite de sono, vale um vídeo por si só. Então eu vou evitar ficar me estendendo mais do que eu devo aqui nesse vídeo. Vamos para o próximo pilar então, que é o pilar mental. E por que a gente precisa fortificar esse pilar? Porque basicamente tudo começa no pensamento, né, cara? Tudo começa no pensamento. E com a mente fraca, as nossas decisões são fracas e por consequência, a vida também se torna fraca. E como que a gente pode fortalecer esse pilar? Basicamente com reflexões sobre as tuas escolhas, tua existência, teu propósito. Hoje em dia as pessoas vivem tanto no piloto automático e esquecem de pensar, tipo, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu quero pra mim? Qual o meu propósito?
Outra forma também de fortificar o pilar mental é lendo livros, né? É algo básico que praticamente todo mundo também deve saber, que é bom para a mente ler, mas que pouquíssimas pessoas no mundo de hoje acabam praticando. E quando eu falo ler livros, eu não estou falando de ler qualquer coisinha também, não. Como ler gibi, por exemplo. Não que tenha alguma coisa de errado com ler Turma da Mônica e tal. Só que para você fortificar de fato a sua mente, é necessário leitura de algo que desperte o seu pensar, entende? Que faça você pensar um pouquinho. E uma forma não de fortificar a mente, mas de proteger a mente, é evitar esse consumo raso e repetitivos que a gente tem hoje em dia de reels, shorts e até de, como eu falei, polêmica na internet, de briguinha de fulano e ciclano no Twitter e coisa e tal. Porque, cara, esse tipo de conteúdo não só não te agrega em nada, como muitas vezes te emburrece, sem você nem perceber. Dependendo do tipo de conteúdo que estiver consumindo, você literalmente está apodrecendo o seu cérebro por dentro. E por último, para você conseguir fortificar o pilar mental, é bastante importante a prática de atenção plena, estar presente de fato no que você está fazendo. E beleza, eu falei de praticar atenção plena e estar realmente presente, mas como que a gente faz isso? Como que a gente obtém mais mindfulness, né? Como chama em inglês? Bom, a base de tudo é a seguinte: pare de normalizar o uso de celular em tudo que você faz no dia a dia. Porque hoje em dia tá cada vez mais normal a gente carregar esta porra desse celular pra todo canto que a gente vai. O cara tá comendo, tá ali assistindo alguma coisa, tá vendo vídeo curto enquanto come. Até no banho, em que é um dos momentos em que as pessoas no geral, mesmo que não pratiquem meditação, mesmo que não pratiquem nada dessas coisas, conseguem ter um dos maiores momentos de contemplação no dia, as pessoas estão conseguindo estragar, cara. O simples fato de você estar ouvindo música enquanto toma banho já está estragando o potencial de mindfulness que você consegue atingir dentro do banho. A gente tem que começar primeiro. Quando for comer, presta atenção na comida, no cheiro, no sabor, na textura dela. Quando a gente for andar, a gente tem que prestar atenção no nosso pé, nossos pés tocando no chão. Ouvir ao redor os pássaros, ouvir a grama que a gente está tocando se estiver andando numa grama, estar de verdade ali e não em qualquer outro lugar, estar ali. O banho, como eu falei, é um dos momentos em que a gente mais consegue praticar essa presença, porque no banho é onde a gente consegue esse momento de silêncio e de paz no dia a dia corrido. Então, cara, quando for tomar banho, não fica escutando música, não fica mexendo no celular, pelo amor de Deus, cara. Pega, sente a água escorrendo pelo corpo, sente a temperatura da água, esteja no banho. Tem uma frase, mas que eu não me lembro agora quem disse, que é a seguinte: quando eu ando, eu ando. Quando eu deito, eu deito. Quando eu corro, eu corro. Isso está falando exatamente sobre quando você estiver fazendo algo, esteja fazendo aquilo de fato. Não faça algo pensando no que você vai fazer depois. Não faça algo com a mente em outra coisa que aconteceu ontem. Faça aquilo que você estiver fazendo, o que quer que seja, com o foco no que você está fazendo. A respiração é uma das suas maiores aliadas nesse momento. Porque sempre que você respira consciente, você volta pro presente. É sério. Vamos fazer aqui rapidinho agora. Ó, eu prometo que vai ser rapidinho, tá? Vem comigo aqui, ó. Para de fazer tudo que você tá fazendo e foca só na minha voz e principalmente na sua respiração. Primeiro, mantenha a boca fechada e respira fundo pelo nariz, contando até 4 mentalmente.
Segura o ar por 2 segundos e solte lentamente contando até 6. Agora repita isso mais umas 2 vezes. Eu vou inclusive fazer junto. Vamos lá. Agora sinta o seu corpo. Perceba o peso do seu pé tocando o chão, a temperatura da sua mão tocando sua perna. Ouça os sons ao redor, sem julgar, apenas sentindo. Isso que a gente acabou de fazer aqui junto, é presença. E você acabou de experienciar isso em menos de 2 minutinhos. Para você ver que mindfulness não precisa de incenso nem de ritual, só precisa de intenção e respiração. E isso está acessível a todos e a todo momento. E não só para trazer a gente para o momento presente, mas a respiração também ajuda a aliviar a ansiedade e diversas outras coisas. Eu acho até que a questão do quão poderosa é a respiração consegue entrar até num vídeo próprio, só para ela. Então, use essa arma poderosíssima que você tem contigo a todo momento, que é a respiração. E eu finalizo esse vídeo lhe perguntando: você quer continuar sendo um mero coadjuvante ou você quer se tornar o protagonista da sua própria história? Todos nós sabemos plenamente que vamos morrer um dia. Isso, inclusive, é uma das pouquíssimas certezas que a gente tem. Mas parece que as pessoas esquecem disso o tempo todo, cara. Nosso tempo não é infinito. Pare de desperdiçar o seu tempo. Ele é limitado e bem mais do que você imagina. E se essa mensagem ecoou em você, quem sabe a gente se encontre novamente.